Olá, alunos! Estamos aqui então seguindo com o nosso curso de Filosofia para ensino médio e cursos pré-vestibulares e hoje estaremos gravando então uma aula sobre o problema do conhecimento na filosofia. Então, seguindo a partir, de uma reflexão sobre a teoria do conhecimento, o que nós temos aqui é que na história da humanidade sempre houve uma elaboração, de técnicas que facilitam a sobrevivência mediante a intervenção no meio natural. Ou seja, o ser humano ele sempre buscou construir um mundo que ele identificasse, esse mundo efetivamente com o que ele é. É nesse sentido que a produção de conhecimentos práticos e saberes operacionais sempre esteve, na história dos seres humanos. Além de que, os conhecimentos práticos, o pensamento humano, ele também vai buscar conhecimentos acerca da origem do universo e dos próprios seres humanos. Isso porque os seres humanos sempre tentaram buscar, de alguma maneira, encontrar um sentido para suas vidas. A partir disso, então, que nós temos aqui a produção de uma teoria filosófica que se preocupa propriamente com a produção de conhecimento, conhecimento da realidade, ou seja, busca-se conhecer a realidade com o objetivo de dar um sentido para a existência humana, além, logicamente, de poder intervir nessa realidade natural do mundo, do universo como um todo, para poder construir aí um mundo que seja o mais agradável possível para a nossa existência, tá? Lembrando que nós, seres humanos, somos os únicos seres da natureza que transformamos a realidade, somos os únicos seres que utilizam a realidade de maneira transformada, Ou seja, a nossa relação ela é de uma intervenção que leva à transformação do mundo para o nosso uso, tudo bem? Essas aulas, então, elas vão, está se resumindo aqui ao processo, de tentar entender como que, dos pensadores antigos para o pensamento moderno, o conhecimento humano ele vai se tornar um problema de reflexão filosófica, que vai ser debruçado aí por uma infinidade de autores, que fazem, principalmente de suas principais reflexões, o modo como o ser humano é capaz de conhecer o mundo, tudo bem? Então, em primeiro lugar, nós partimos do fato de que a primeira forma de produção de conhecimento é justamente o conhecimento que nós definimos como conhecimento mitológico, tá? Ou seja, desde muito antigamente, um passado extremamente remoto, o que a gente tem é que os antigos, eles sempre buscaram explicações sobre o surgimento das coisas, e isso vai se dar principalmente durante o período, de Grécia Antiga, em que o cosmos, um universo ordenado, ele vai surgir, enquanto um problema de investigação filosófica, e os seres humanos, a partir disso, então, vão estar tentando compreender, o surgimento desse cosmos, o funcionamento da natureza e a finalidade da existência humana propriamente. As primeiras expressões culturais, então, trazem como conhecimentos, em relação ao surgimento do universo, o sentido dele, propriamente essas narrativas mitológicas que explicam a totalidade do cosmos, de uma maneira geral, a partir de pressupostos que são supranaturais, sobrenaturais, Ou seja, sempre uma força além das próprias forças naturais, que vai estar intervindo nisso tudo. Ou seja, o mundo ele vai ser entendido no princípio enquanto resultado da ação dos deuses. Tudo bem? Seja na sua criação, seja na sua conservação e manutenção desse universo. Então, lá na Grécia Antiga, o que vai gerar uma passagem das explicações mitológicas para as explicações racionais é justamente um contexto de democracia, um contexto de vida pública, que vai fazer com que os indivíduos estejam em constante debates e reflexões. Então, é justamente a possibilidade de estar constantemente discutindo, dialogando, que leva os seres humanos a começar a buscar outras formas de interpretação da realidade. É o surgimento propriamente da atividade filosófica, que a gente já trabalhou lá nas primeiras aulas do nosso curso, onde você vai ter aqui, então, a renúncia às entidades divinas, da cosmogonia, da teogonia, e buscar, então, aqui, explicações que se identificam racionalmente, com o princípio originário do cosmos. Tá? De modo que a passagem
né, do elemento primordial, as múltiplas formas de vida, a geração, o crescimento, a corrupção dos seres vai ser o que está em questão ali, né, o que está sendo questionado, perguntado e tentando ser explicado pelos primeiros pensadores pré-socráticos, né? Os filósofos naturalistas, né, melhor dizendo. Então, é aqui que surge uma busca da compreensão daquilo que chamamos de physis, né? Os pensadores antigos entendiam que a physis, muito além da própria natureza, é tudo aquilo que existe, é tudo aquilo que é, tá? No sentido metafísico da coisa. Ou seja, princípio, essência de toda a totalidade cósmica, né? Se hoje a física é o estudo da natureza, é daí que é gerado, né? Esse termo, né? Essa expressão, essa disciplina, daí que ela vai se originar etimologicamente. Dessa maneira, então, gente, as cosmologias gregas, né, elas são justamente as explicações racionais sobre o cosmos em si, né, sobre o universo ordenado pelo Logos e essa relação, né, ou seja, né, buscar essa correspondência entre o Logos, né, uma força racional ordenadora de tudo, né, que se expressa na forma de linguagem, que se expressa por meio da razão, né, ou seja, é uma relação entre tudo aquilo que existe, uma força que ordena isso tudo, né, e que nós partilhamos um pouco dessa força que é o próprio Logos, né, e que nos possibilita então compreender essa physis, esse cosmos de uma maneira geral. Tudo bem, gente? Então, a possibilidade do conhecimento humano do universo, né? Então, é isso que está em questão aqui. No interior dessa discussão, então, vai, né, estar predominando aí as especulações sobre a physis, né, que vão esboçar os problemas conceituais relativos aos autênticos fundamentos do saber e que posteriormente, né, a gente vai ter aqui, né, como origem uma área específica da reflexão filosófica que a gente vai chamar de teoria do conhecimento, que em primeiro momento surge enquanto uma teoria do conhecimento, de maneira geral, que chamamos de gnoseologia, e em segundo momento é a própria consciência da consciência, a investigação do conhecimento pelo conhecimento, e aquela coisa que depois a gente vai converter aqui numa epistemologia, tudo bem? O século V a.C., então, é o momento dessa substituição da especulação geral sobre o cosmos pelo tratamento exclusivo das questões humanas, né? Ou seja, né, aqui você vai passar a ter um questionamento, então, acerca da possibilidade de um conhecimento real pelos indivíduos. Se antes eles tentavam compreender o cosmos em si, agora vai começar a haver um certo questionamento sobre a possibilidade do conhecimento, ou melhor dizendo, a busca da verdade. Quando o conhecimento ele passa a ser um tema relevante, né, para as indagações filosóficas, ainda não enquanto uma teoria do conhecimento tão refinada como vai se tornar a teoria moderna, mas ainda assim eles vão buscar explicar de que modo o ser humano pode alcançar a verdade do universo e aquela coisa toda, tá? Então o pensamento filosófico, né, nessa busca incessante pelo conhecimento, passa a refletir também sobre a própria condição e possibilidade de conhecimento que surge, né, como um problema que passa a merecer atenção. Isso vai ter início principalmente com Platão e o Aristóteles, tudo bem? As questões que movem, né, essa aula, né, seriam as seguintes. Em primeiro lugar, o que é conhecimento? Tá? Conhecimento é a busca dos elementos fundamentais do conhecimento, né? É isso que vai tentar responder essa questão. E a segunda questão é, o conhecimento ele é de fato possível? A partir dessa pergunta, nós vamos tentar então elucidar a possibilidade de efetivação do conhecimento, admitindo então a sua real possibilidade, mas também admitindo a existência dos seus limites. Em terceiro lugar, quais são os limites para o conhecimento, portanto? Vamos verificar então em que sentido se manifesta o limite do conhecimento. Tudo bem? E, por último, quais são as fontes do conhecimento humano, tá? Aqui, então, vai ser uma indagação, principalmente, né, sobre a participação de dois elementos chaves e principais na produção de conhecimento, que são a razão humana e os sentidos, tudo bem? Ou seja, teremos aqui o fundamento do debate entre o racionalismo e o empirismo, que a gente já vai falar bastante sobre isso nas próximas aulas. Em primeiro lugar, então, vamos partir aqui, né, de uma explicação para tentar se compreender quais são os elementos essenciais do conhecimento. O conhecimento é necessariamente uma relação entre sujeito e objeto. O sujeito cognoscente, aquele que conhece, e o objeto cognoscível, aquele que poderá, que deverá ser conhecido. Tá? Então, nesse sentido, a teoria do conhecimento sempre vai estar tratando dessa relação entre sujeito e objeto.
Cabe dizer aqui, em relação ao sujeito, que é aquele indivíduo que apreende o objeto no seu pensamento, representando nele, né, aquilo que muitas vezes tem sua existência uma realidade exterior. Cabe dizer, então, que sujeito e objeto, eles independem um do outro na sua existência. Eles existem independente da existência do outro, porém, dentro de uma relação de conhecimento, eles são elementos indissociáveis. Tá? E o pleno conhecimento, né, nessa perspectiva, ele só vai existir de fato quando o sujeito é capaz de conceber no seu pensamento o objeto de uma maneira clara, ou seja, como ele é de fato na realidade. Assim, né, o conhecimento ele vai ser perfeito, absoluto, quando você tem essa apreensão total da realidade, tá? Ou seja, quando numa situação aqui, né, em que você nada que pertence ao objeto, a realidade do objeto escapa ao pensamento do sujeito, ao pensamento humano, tudo bem? Só quando o objeto, então, é capaz de ser representado mentalmente de maneira efetiva, sem distorções, sem carências, é que a gente tem a condição aqui de ter um conhecimento perfeito e absoluto sobre alguma coisa. Tudo bem? Então é assim, a pessoa que ela diz o seguinte, eu conheço computadores, por exemplo, para que o conhecimento seja sempre perfeito e absoluto, ele tem que ter um conhecimento total de computadores. Porém, né, é possível admitirmos a existência de um conhecimento parcial ou mesmo superficial. Então, pessoas que dizem eu conheço computadores, pode ser que ele de fato tenha um conhecimento muito amplo sobre o software, né, sobre a questão do sistema e etc e tal, porém na hora de ele ter que lidar com o hardware, com a parte mais mecânica do computador, ele já não tem tanto conhecimento. Isso não significa que ele não conheça computador, mas também não significa que o seu conhecimento sobre computadores é absoluto, aliás, se é que isso é possível, logicamente, né? Então, o sujeito, né, ele tem um conhecimento segmentado da realidade, muitas vezes sem alcançar um grau de profundidade que atinja a essência do seu objeto, ou então identificando somente alguns dos seus aspectos. Tudo bem? Isso também, essa questão de conhecimento parcial, a gente sabe que no nosso mundo ele é muito comum, principalmente no que se refere às questões relacionadas à sociedade, à política, né, às relações humanas, à cultura de uma maneira geral. Dificilmente a gente consegue ter um conhecimento absoluto, mesmo os grandes pesquisadores, estudiosos, especialistas nessas áreas, nem sempre conseguem ter um conhecimento absoluto, perfeito de tudo, e às vezes eles mesmos se pegam se questionando até que ponto eles conhecem ou não, tá? Mas para o senso comum isso é uma coisa extremamente marcante, tudo bem, pessoal? Então, nesse sentido, existem 3 elementos que são indispensáveis da teoria do conhecimento, e esses elementos são justamente a crença, a justificação e a verdade. Tudo bem? Sem crença, sem verdade, sem justificação, não é possível que haja conhecimento. Então vamos tentar entender a relação entre esses 3 termos. Em primeiro lugar, crença consiste em um estado mental dotado de intencionalidade, porque ele é sempre direcionado a algo que é considerado verdadeiro. Então não é possível você admitir um conhecimento que seja desprovido de crença, tá? Porque isso seria um absurdo lógico. Ou seja, não é possível você afirmar que você conhece determinada coisa de tal modo, se ao mesmo tempo você afirma que você não acredita que esse algo não é como você conhece, tudo bem? Então é assim, se você afirma que você conhece algo de tal modo, você tem que afirmar que você acredita que esse algo é exatamente como você acredita, senão não tem sentido, tá? Como dissemos ali, é um absurdo lógico, um extremo contrassenso, não tem fundamento. Então, né, porém, é preciso entender que a crença e o conhecimento, mesmo que eles estejam relacionados de tal maneira, não necessariamente eles são sinônimos, tudo bem? A crença apenas se identifica com o conhecimento quando ela corresponde à verdade, tá? E, além de tudo, oferece justificativa, né, provas para sua proposição, ou seja, para sua afirmação em relação àquilo que está sendo discutido. Nesse sentido, pessoal, é necessário prova, é necessário justificações que sustentem as crenças. Porém, mesmo assim, né, mesmo que algumas crenças sejam completamente justificadas, não necessariamente elas são verdadeiras, como a gente sabe, tá? Muitas coisas ao longo da história foram justificadas
de acordo com o contexto, com aquilo que se tinha em mãos, e por isso as pessoas acreditavam de fato que as coisas eram como eram, mas, entretanto, né, a gente sabe que elas não eram bem assim, porque hoje a gente possui um conhecimento mais avançado que vai justamente colocar em descrédito as crenças e as próprias justificativas. Tá? Então, justificação, gente, é justamente esse conjunto de indícios suficientes que sustentam uma determinada proposição, assegurando sua validade, ou seja, as evidências empíricas e racionais de que é verdadeira uma afirmação acerca de um objeto. Tá? Nesse sentido, pessoal, a gente entender que, por exemplo, né, existem algumas teorias que antes não tinham, né, apesar que, como a gente colocou aqui, né, as evidências elas são racionais, mas elas também são empíricas. Então vamos dar exemplo de grandes teorias do conhecimento natural, como a teoria da relatividade proposta por Albert Einstein, né, lá no começo do século XX. Essas teorias, elas nunca, por muito tempo, elas não foram acreditadas por aqueles que acreditavam ainda nas teses newtonianas, né, na lei da gravitação universal, porque eram simplesmente teorias. Porém, as teorias elas são sustentadas em cálculos muito bem realizados, tá? Uma fórmula, para chegar a essa fórmula final, né, como Einstein fez, foi necessário um conjunto de raciocínios e cálculos, etc. E por ser uma ciência exata, né, era muito difícil. Por quê? Porque você tinha a teoria ela estava muito bem feita, porém não havia recursos tecnológicos possíveis para comprovar, para provar, ou seja, que servissem de justificativa para essa teoria. Então, é logicamente que alguns equívocos, né, de teorias anteriores continuavam sendo sustentados enquanto crença, muito bem justificadas, porque você ainda não tinha condição de provar empiricamente um novo paradigma, tudo bem? Nesse sentido, então, ao longo do tempo, muitas crenças absurdas são tidas como verdadeiras e sustentadas em justificações plausíveis para o próprio contexto. Porém, com novas descobertas, as crenças e as justificações, elas acabam mudando, né? E mesmo assim, essas crenças continuam existindo dentro do imaginário popular. Um exemplo disso também, né, só para reforçar, né, ainda mais o que a gente está colocando, seria justamente, né, a passagem das teses do geocentrismo, tá, lá com Ptolomeu, para o heliocentrismo, que vai ser iniciado com Copérnico, depois comprovado por Galileu Galilei. Tá? Por muito tempo não foi aceito no imaginário popular a tese heliocêntrica, né? Então veja bem, as outras justificativas elas continuavam sendo plausíveis para o contexto e a crença ela foi sustentada em um conhecimento que não era verdadeiro, tá? Ou seja, numa falsa realidade. Então, o outro exemplo disso é quando volta à tona, né, ideias relacionadas a esse absurdo e total incoerente que são as ideias relacionadas ao terraplanismo, né? De que a Terra plana, muito tempo depois que as coisas já foram mais do que comprovadas, justificadas, surgem crenças, né, que são justificadas, sim, eles têm um argumento retórico bastante convincente, né, para os leigos, pelo menos, né, mas ainda assim elas são colocadas dessa maneira, tudo bem? Então, gente, a única coisa que nunca muda, e é importante que isso fique muito claro, é a verdade. A verdade, em hipótese alguma, ela vai ser alterada. A crença, então, ela é sempre justificada e verdadeira quando, amparando-se em demonstrações inequívocas, corresponde à realidade daquilo que pretende representar. A única coisa que não muda é a verdade, tá? E só quando a crença coincide com a verdade, e isso é muito bem justificado, né? Ou seja, justificado enquanto verdadeiro uma determinada crença que vai coincidir com o conhecimento. Tudo bem? Só há conhecimento, então, quando o sujeito representa mentalmente o objeto de modo efetivo, tá? Como este efetivamente é, desenvolvendo a seu respeito uma crença verdadeira, tá? E muito bem sustentada em provas, em justificativas que sustentem essa validade, ok? Nesse sentido, pessoal, podemos aqui então entender que dentro, né, das perspectivas do conhecimento humano, nós temos algumas coisas que se contradizem e formas de conceber determinadas coisas. Um exemplo disso, então, que nós vamos falar, é justamente a questão do dogmatismo,
o seu contraponto, que é o ceticismo, o relativismo, tá? E também o pragmatismo. Então são formas de conhecer, formas de encarar o mundo que se diferem aí muito significativamente umas das outras. Então, em primeiro lugar, quando falamos de dogmatismos, nós estamos nos referindo aqui, né, a uma noção de que algumas verdades que dentro do conhecimento humano elas são absolutamente inquestionáveis, indiscutíveis e excluem total necessidade de debate, de controvérsia, de reflexão sobre elas, né? Sendo assim, se impõe aqui naturalmente, né, uma certa aceitação universal. Em sentido rigorosamente filosófico, né, reporta-se então a confiança absoluta na capacidade cognitiva da razão, ou mesmo dos próprios sentidos. Por consequente, então, a ausência da problematização filosófica do conhecimento, tá? Quem vai problematizar bastante isso, como a gente vai ver daqui a algum tempo, nas próximas aulas, é o Immanuel Kant, tudo bem? Trazendo para nós o dogmatismo enquanto grandes sistemas filosóficos que não caíam em descréditos e tudo mais, né? Como a gente vai ver, isso é muito comum em Platão, por exemplo, já que Platão, né, é um pensador aí que acredita numa realidade dual, né, e etc e tal, que a alma tem vontade própria e etc, ela coincide com a consciência e ela veio de um outro plano. Isso tudo é um dogmatismo total. Né? A gente, por exemplo, traz o dogmatismo na perspectiva do Descartes, né? Ou o próprio Spinoza, que são os racionalistas, né? Que vão tentar provar, por exemplo, alguma existência de Deus, mesmo que Deus seja diferente para um e o outro, etc. Então, tá? A gente vai estar vendo isso daí, como que isso se manifesta aí nos autores que a gente vai estar estudando. Também temos aqui a ideia do ceticismo, que é o contraponto direto ao dogmatismo, tá? Essa doutrina, né, ela segue aqui o princípio, né, de que existe justamente, né, uma, uma, uma forma do conhecimento humano, né, negar absolutamente qualquer possibilidade de conhecimento, tá? Ou seja, o espírito humano não atinge nenhuma certeza a respeito da verdade. Isso resulta num procedimento intelectual de uma dúvida permanente, tá? Abdicação propriamente, né, por uma inata capacidade que eles vão afirmar de que uma compreensão metafísica, religiosa absoluta do real seja possível. Uma corrente doutrinária, né, que argumenta, então, que não é possível afirmar a verdade sobre absolutamente nada, tá? Ou seja, não há verdade absoluta. É preciso estar em constante questionamento, sobretudo em relação aos fenômenos metafísicos, religiosos e dogmáticos. O primeiro representante desse ceticismo extremo é um cara chamado Gorgias de Leontino, tá? É um ceticista extremamente radical, né? Que vai dizer, né, que vai afirmar uma total impossibilidade do ser, ou seja, nada de fato existe, ou melhor dizendo, nem o próprio ser existe, tá? A própria realidade, ela inexiste para Gorgias de Leontino. E assim, né, mesmo que ela existisse, ele também vai afirmar que ela não pode ser conhecida em hipótese alguma. Então, o Gorgias, ele nega a existência do próprio ser, tá? E com isso ele está efetuando uma disjunção total entre ser, pensar, né, dizer, eliminando então os fundamentos de um conhecimento verdadeiro. Uma outra corrente filosófica que também vai se inspirar nesses sofistas, né, como Gorgias, mas um pouco também Protágoras, é o ceticismo, de Pirro de Elis, tá? O ceticismo do período helenístico. Esse ceticismo, no período helenístico, ele vai entender o seguinte: as coisas ao nosso redor são instáveis, né? Quando nós observamos elas, nós vemos apenas a aparência delas. Então, opiniões, sensações são sempre falsos, né? Jamais são verdadeiras. Esses céticos, né, em especial, eles excluem uma condição indispensável ao conhecimento autêntico, que é a diferenciação entre verdadeiro e falso. Tá? Para eles, então, a felicidade humana ela só é possível na abdicação do conhecimento. Então, veja bem, é importante, né, sempre lembrar que dentro dos pensadores do período helenístico, você tem ali necessariamente uma reflexão moral por trás de toda e qualquer outra reflexão. Então eles estão preocupados com o seguinte: como o ser humano pode alcançar a felicidade humana, a felicidade plena. E aqui eles vão dizer o seguinte: ela só pode
a de conseguir conquistar essa felicidade se ele abrir mão do conhecimento, ou seja, ele vai abrir mão de ansiedades e inquietações, né? E assim não haverá verdades a exigir a mobilização de seus esforços, ele vai alcançar uma tranquilidade aí para viver em paz e feliz, né? O relativismo, por sua vez, né, nega a universalidade da verdade, tá? Isso é, não há verdade que se apresente indiscutíveis à consciência dos seres humanos. Tem uma diferença aqui, porque às vezes vocês podem falar assim, mas então o relativismo opera como o ceticismo? Não e sim. Tá? O que significa isso que eu estou querendo dizer? É assim, gente. No caso dos céticos, eles simplesmente negam a possibilidade do conhecimento. Tá? Veja bem, eles também dizem que o conhecimento é relativo a cada povo e tudo mais. E por ser relativo, nenhum conhecimento é verdadeiro. Tudo bem? Eles negam a possibilidade da verdade. No caso do relativismo, já é um pouco diferente. Eles afirmam sim que o costume de cada povo vai determinar como cada povo concebe a realidade. Porém, para cada um desses é uma verdade existente. Tudo bem? Então veja bem, os dois concordam, né, que há algo de relativo na forma como os diferentes povos do mundo encaram as mesmas coisas. Porém, os primeiros negam a possibilidade de conhecer a verdade sobre qualquer uma dessas coisas, justamente porque é relativo. Já esses daqui, por ser relativo, eles não negam a possibilidade do conhecimento, mas eles afirmam que o conhecimento ele é diferente para cada um. Tudo bem? Então tem um detalhe ali que não pode perder de vista, tá? Então, cada povo entende que a verdade é uma espécie de consenso fixado, né, para ele próprio, etc. Então, não haveria uma moralidade universal. Por exemplo, aqui eles estão interlocutores diretos, né, com Sócrates, dentro dos debates atenienses e tudo mais, então eles estão justamente aqui, né, trabalhando ideias, né, que contradizem propriamente, né, a afirmação socrática de que existe uma verdade absoluta, uma moral absoluta. Eles negam isso simplesmente, cada moral é própria de cada povo, etc. A noção de verdade aqui ela acaba sendo deslocada para o sujeito, tá? Totalmente subjetiva, ok? E por fim, né, dentro dessas quatro doutrinas distintas, nós temos aqui o chamado pragmatismo, né, uma corrente filosófica que entende que a verdade ela só vai ser concebida desde que haja valor pragmático, tá? Ou seja, prático, né? É verdadeiro, né? Tem que ser assumido como verdadeiro tudo aquilo que é útil e benéfico à vida em sociedade. Senão, eles discordam. A validade de uma proposição é sempre, então, determinada pelos benefícios que é capaz de proporcionar ao cotidiano das pessoas. Dessa maneira, o conhecimento ele vai ser sempre entendido como inteiramente subordinado às necessidades práticas dos seres humanos, ok? Nesse sentido, então, a verdade consiste numa convergência da representação mental com aquilo que é vantajoso para os seres humanos. É isso que os pragmáticos dizem. O ser humano, então, é representado como um sujeito que tem um intelecto necessariamente voltado para um objetivo, para uma finalidade, ou seja, teleologicamente orientado para a ação, certo? Toda e qualquer ação de busca, aprimoramento do conhecimento, né, vai ser levado então para um objetivo a ser alcançado. Este pragmatismo, pessoal, é importante dizer que ele foi muito apropriado pelos indivíduos que produziam conhecimento, que faziam ciência, mas uma ciência necessariamente cooptada pelo sistema capitalista. Então, os pragmáticos, propriamente, que estão no campo da política, no campo da produção de conhecimento, eles afirmam, né, que o conhecimento ele só se desenvolve quando ele é voltado para o desenvolvimento de tecnologias, para se buscar o avanço, né, dessas tecnologias e, ao mesmo tempo, né, como o conhecimento foi cooptado aí, principalmente a partir do século XIX, a ciência foi cooptada pelo capital, é justamente para gerar lucro, tudo bem? Então, muitas vezes, né, são esses pragmáticos que acabam fazendo do mundo um lugar muito desigual, vamos dizer assim. Ser pragmático, então, é ter objetivos definidos. Logicamente que a deturpação disso não é necessariamente das teorias filosóficas por si só, né? É o uso que é feito de tudo, como a gente bem sabe. Por fim, então, gente, esta metafísica da modernidade, ela vai ser construída em cima de um paradigma que surge com a sociedade moderna,
que é o paradigma proposto por um processo de secularização do pensamento em que você separa, né, a esfera do pensamento, da reflexão das esferas religiosas, e a razão ela se torna uma super-racionalidade, né, e ela própria começa a se fundar aqui agora numa subjetividade que tem, né, relação com o interior do indivíduo, mas o seu eu pessoal extremamente racional. Lembre-se que o conceito, né, de subjetividade, ele nasce, né, ele vai ser ali, ter as suas raízes propriamente na teoria da iluminação divina do Santo Agostinho, porém, né, lá o indivíduo se comunicava internamente com um Cristo que habitava no seu interior, né, uma força religiosa. E aqui já não é assim. Tá? Vivemos o século do antropocentrismo, onde o homem é o centro do universo, não mais o próprio Deus. Então, essa subjetividade ela é algo enquanto uma existência autônoma da razão propriamente. Tudo bem, pessoal? A questão do método ela é muito importante, então, nesse período, como a gente vai ver, quando a gente for falar de Bacon, quando a gente for falar de Descartes, quando a gente for falar de Locke, David Hume, a gente vai ver como que o método é extremamente fundamental, eles estão totalmente voltados para tentar entender isso, qual o melhor método para se encontrar o conhecimento. Vai também ter aqui, né, uma forte revisão de todo o conhecimento metafísico antigo, né? Então, por exemplo, você vai ver isso numa revisão da racionalidade por parte do Descartes. Você vai ver o Francis Bacon escrevendo aí um novo Organon, onde ele vai criticar as ideias do Aristóteles, vai trazer novos elementos para se pensar, né? Ele vai ser o grande fundador do método científico, Francis Bacon, né? Então, é um momento absolutamente importante e interessante da gente estudar e compreender, como vocês vão ver, tá? O conhecimento, então, surge como um problema, tá? E os filósofos modernos, eles não estão mais partindo do problema do ser, como acontecia com os antigos, mas justamente o problema do conhecer, tá? Lembre-se que Aristóteles está totalmente ali no problema do ser também, mas aqui não. A questão é conhecer, tá? No pensamento antigo e medieval, a realidade do objeto e a capacidade humana de conhecer não eram necessariamente questionados, não de maneira intensa, como foi colocada, né, por esses pensadores modernos e um pouco com os céticos do período helenístico. Mas é só agora, então, que você passa a ter o que eles chamavam de uma consciência da consciência, ou seja, a construção da epistemologia moderna. Tá? O problema que está posto aqui, gente, é saber se nós podemos eventualmente conhecer ou não as coisas, tudo bem? E o polo de atenção agora vai começar a ser o sujeito que conhece, ou seja, a própria mente humana, tá? É isso que está sendo discutido. Quais os limites, tá? Como que essa mente humana opera e etc. Então, temos aqui algumas correntes filosóficas fundamentais, tá? Que são as principais que a gente vai estudar a partir de agora, para depois a gente poder estudar o Kant e ver ele com um esforço tremendo de tentar juntar, tentar encontrar um nexo entre elas, um ponto comum ali, né, sem excluir totalmente as duas formas. Então, o racionalismo são as doutrinas que enfatizam o papel da razão no processo de conhecimento, tá? E o empirismo é a tendência que enfatiza o papel da experiência sensível, tudo bem? Então, no processo de conhecimento, nós conhecemos por meio da razão, nós conhecemos por meio do empirismo, é isso que está em questão, tá? Para uns é uma coisa e outra, e o Kant vai dizer assim, ao mesmo tempo que a razão atua, tá? O conhecimento empírico também atua. Logicamente que os empiristas não vão negar o uso da razão, tudo bem, gente? Mas eles têm outras questões aí que a gente tem que ver, assim como os racionalistas também não vão negar totalmente a importância dos sentidos, né? Eles também vão identificar alguma questão fundamental ali, mas é uma luta entre ideias de grandes pensadores aí de um período muito marcante da história humana. Tudo bem, gente? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, por terem, né, assistido mais essa aula aí até aqui. Tá? E para a próxima aula, a gente vai estar falando aí sobre o pensamento de René Descartes, tudo bem? Um abraço a todos, bons estudos e até a próxima.